Graça e paz, amados. Um bom dia a todos. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui, nesta manhã de domingo. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. Depois nós vamos para Mateus, capítulo 5, e depois vamos também para Atos, capítulo 1. Então, a princípio, 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 22. 2 Reis. Se os irmãos quiserem se colocar em pé, é bom para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor, purifique esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Vamos lá para Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, a partir do versículo 13 até o 16. Mateus 5, a partir do versículo 13, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou pedir então ao nosso querido irmão Dr. Valdeci que faça essa oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor neste momento. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Os teus filhos se reúnem aqui como filhos teus, que querem nesse instante, Senhor, sentir a tua presença no nosso meio, que o teu Santo Espírito esteja colocado no templo em que nós nos representamos como tais. Senhor, de forma especial, nós te pedimos pelo teu filho que se encontra à frente desse trabalho, que tu possa usá-lo nesse instante para que a sua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações e que saiamos daqui melhores do que entramos. Dá-nos, Senhor, a tua paz, guia-nos nos teus santos caminhos, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Temos um tema anual, ainda existe uma cruz, o versículo aí base é Lucas 9, 23. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu quero, você quer? Eu quero ser seguidor de Jesus. Se você quer, nós queremos. Então, a opção é nossa. Jesus, ele nunca impôs nada a ninguém. Ele sempre foi expositor da mensagem. Ele sempre foi expositor da palavra. Ele sempre deixa a escolha com os seus ouvintes. E aí está. Você quer ser seguidor de Jesus?
Se de fato você quer ser seguidor de Jesus, existe uma condição. Essa condição é indispensável para você seguir a Jesus, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, essa é uma condição para cada um de nós. Individualmente, você precisa tomar essa decisão primária em seguir a Jesus. Disse que Caio Fábio certamente escreveu um livro que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E, de fato, eu concordo nessa parte com ele. Seguir Jesus, de fato, é o mais fascinante projeto de vida. Existe algum outro projeto de vida tão fascinante do que ser discípulo de Jesus aqui na Terra? Não existe. Existe algo melhor do que ser igreja aqui na Terra? Não existe. Nós temos esse privilégio de escolhermos a melhor parte. Negando-nos a nós mesmos, estamos como igreja seguindo aquele que nos conquistou pela sua maravilhosa graça. Jesus, ele é gracioso e ele nos conquistou por essa graça salvífica, essa graça que fez com que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida, graças à mensagem que foi exposta, que foi pregada ao longo da história, e você que ouviu a mensagem um dia percebeu que isso era verdade e essa verdade te libertou. Hoje você é livre e adora a esse Deus em espírito e em verdade. Por isso, estamos aqui como igreja, cientes de que nós somos missionários. Todos nós temos uma missão, e essa missão foi outorgada por aquele que é Senhor da igreja. Então, cada um tem uma missão a cumprir enquanto viver aqui como igreja. E Jesus disse muito bem aqui sobre a identidade daqueles que o seguem. Vós sois o sal da terra. Agora, não é qualquer sal. Se for sal insípido, só serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Não serve para nada. O sal que não tem a sua propriedade de temperar, de dar gosto, de preservar, ele perdeu a validade, e aí ninguém vai usar um sal que não salga, um sal que não dá sabor, é lançado fora. Agora, o sal sápido é o sal que dá sabor, é o sal que restaura, é o sal que faz a diferença. E Jesus, ele ensina de uma forma extraordinária. Na exposição da palavra não tem nenhum igual a ele, ele é inigualável. Nós sabemos que ele tem uma estratégia e ele é didático. Os professores aprendem, inclusive, com essa didática de Jesus, de fazer sempre comparações. E ele faz comparações com algo que está no nosso dia a dia. E todo lar aqui, toda casa tem sal. Todo lar tem sal. Todo lar tem luz. E ele faz essa analogia nos comparando com esses elementos que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, para que quando você for usar sal, você saber que você é sal. Para quando você ligar uma luz, você saber que você é luz. Então isso fica na memória da gente e a gente não perde esta realidade de ser sal e de ser luz. Por isso essa analogia, ser sal e ser luz. Abrindo um parênteses aqui, nós vimos no Velho Testamento o profeta Eliseu, quando ele foi convocado pelo povo da cidade, ali em Jericó, dizendo que aquele rio estava contaminado, as mulheres estavam morrendo ali de parto, abortando seus filhos, por conta da condição da água. A água estava gerando morte e não vida, e ali a terra estava improdutiva. E levaram esse desafio para o profeta de Deus, Eliseu. E Eliseu, então, ele não titubeou, ele pegou aí, traga aqui na tigela ou num prato novo, um punhado de sal. Coloca sal aqui e vamos comigo ali na nascente desse rio. Então ele não jogou o sal no meio do rio, ele foi lá no nascedouro, ele foi lá na origem, na causa raiz. E ele chegou lá como profeta de Deus, crendo que Deus faz o impossível, ele jogou simbolicamente aquele sal e profetizou que aquelas águas seriam realmente saradas.
e ali aquela cidade seria beneficiada, a cidade teria uma outra vida. E até hoje em Jericó dizem os estudiosos que a água ainda continua sendo boa, porque Deus, quando faz bem feito. Não foi o sal que mudou aquela água, mas foi Deus, pelo símbolo e pela fé de um homem que ele queria usá-lo aqui na terra. E Eliseu, então, foi esse homem de Deus. Onde ele ia, as pessoas diziam: ali vai um homem de Deus. Assim, a nossa identidade, comparando com esse símbolo de ser sal, é Deus querendo nos colocar no seu prato, na sua bandeja, nas suas mãos, e lançar cada um de nós onde Ele quiser nos usar. E assim, a igreja vai sendo relevante onde ela for plantada. E esse sal, ele é mais útil ainda quando ele está fora do saleiro. Quando estamos aqui no templo, aqui estamos juntos, né? Um salzinho junto do outro. Todo mundo aí é uma pedrinha de sal, é o tempero de Deus, mas está aqui dentro do saleiro, está dentro do templo. Aqui é legal também, a gente precisa ser sal dentro do templo, claro. Mas fora do templo, lá onde a vida acontece, lá onde você estuda, onde você trabalha, lá onde você interage, na sua casa, no seu lar, na sociedade, você precisa entender que você é um representante de Deus e você é tempero dele aqui na terra, e você precisa influenciar positivamente a vida das pessoas, fazendo com que Deus seja glorificado através da sua postura, do seu testemunho. E você sabe que não consegue fazer isso sozinho, por isso você precisa desse autor e conservador da vida, desse autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, que deu o exemplo de como se deve viver como sal da terra. Durante os seus dias aqui na terra, ele é o exemplo, ele é o benchmark, ele é aquele que é o exemplo de excelência a ser seguido. Jesus, então, ele viveu como sal da terra. E ele não está dizendo para a gente ser aquilo que ele não foi. Então, o melhor discurso hoje não é a oratória, não é a fala, não é a palavra, não é o discurso, mas a prática daquilo que a gente fala. E Jesus vivenciou e viveu aquilo que ele pregava. Então, ele é o exemplo a ser seguido. E nós precisamos aprender com ele, que é manso e humilde de coração, para também sermos relevantes neste mundo. Por isso que ele pediu ao Pai: não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós estamos aqui porque somos missionários e você precisa ser bom representante de Deus. A igreja precisa ser boa representante de Deus aqui na terra. Nós precisamos honrar esta tão grande salvação que foi pago um alto preço para que pudéssemos tê-la. É de graça que somos salvos, mas foi pago um alto preço. O sacrifício foi de morte, e morte de cruz. Jesus levou a sua cruz, e nós também nesta caminhada levamos a nossa cruz, porque evangelho sem cruz é pura filosofia. Nós precisamos entender que no mundo passaremos por aflições, teremos que ter bom ânimo em meio a elas, para que possamos prosseguir a fazer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Então seja sal da terra, mas seja um sal realmente de qualidade. Seja um sal que está fazendo o seu papel, a sua função, de forma extraordinária. Então nós precisamos deixar Deus nos usar. Onde há morte na cidade, nós precisamos levar vida. Onde há ódio na cidade, nós precisamos levar paz, amor. Onde há guerra, paz. Onde há desespero, esperança. Nós precisamos fabricar esperança. Nós precisamos fazer com que a vida em nosso entorno não seja de lamentações, mas seja uma vida realmente que as pessoas possam glorificar ao nosso Deus que está nos céus, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com o nosso exemplo de praticar boas obras. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Você foi chamado para ir por todo mundo e cumprir esse evangelho, de pregar esse evangelho, de cumprir essa missão da grande comissão
de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você já aprendeu, fazendo discípulos de todas as nações. Nós somos o sal da terra e aqui estamos porque ainda temos missão para ser cumprida. Nós todos somos missionários e você fazendo, haja o que houver, você precisa glorificar a Deus. E quando você glorifica a Deus naquilo que você faz, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, você está levando o outro também a glorificar a esse Deus que é o nosso Deus. Vamos honrá-lo, amados, com o nosso viver. O nosso modo de viver, o nosso modus vivendi precisa realmente ser exemplo para aqueles que estão aí vivendo distante de Deus. Tem muita gente distante de Deus e você deve ser um instrumento para fazê-lo aproximar desse Deus que você conhece. Agostinho já disse muito bem, pregue, mesmo sem usar palavras, pregue com sua vida, pregue com suas atitudes. E nós temos o privilégio de vivermos essa realidade de sal sápido, não pelo nosso esforço, mas porque dependemos daquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos outorga poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse poder é como se fosse uma dinamite. Você tem esse poder outorgado por Deus para fazer o quê? Testemunhar. Testemunhar onde? Em Iguaí, na Bahia, no Brasil e até os confins da terra. Então nós somos missionários, não na força do nosso braço, mas nós somos realmente usados por Deus com o poder dele, que é dele, não é nosso. A ele honra, glória e louvor. Nós precisamos então ser relevante aonde ele nos colocar. E nós precisamos fazer a diferença. A igreja do Senhor Jesus precisa ser santificada a cada dia para ser cada vez mais relevante na sociedade carente de Deus. As pessoas estão aí morrendo, amados, antes do tempo. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos aqui na cidade. Uma cidade pequena, nós estamos vendo que a iniquidade está aumentando. Aí você fala, mas isso é profético, então eu quero tocar meu barco, não está acontecendo comigo, eu vou levando a minha vida, me protegendo, me cuidando, e quem está morrendo mesmo porque tem que morrer. Não é bem assim, amados. Nós sabemos que a iniquidade está aumentando, sim, isso a Bíblia já relata. Nós sabemos que Jesus está prestes a vir buscar a sua noiva, mas enquanto ele não vem, nós temos uma função de não ficarmos com braços cruzados, mas de brilharmos diante dos homens com as nossas boas obras. Então, enquanto é dia, vamos viver o Evangelho integral, amando o homem como todo, não só pregando para a salvação da alma, mas também trabalhando nas necessidades mais primárias e básicas do ser humano. Naquilo que depender de nós, vamos viver esse Evangelho integral, esse Evangelho que faz a diferença, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa Deus usar você. Seja útil nas mãos desse Deus que lhe outorga poder. O que você tem feito com a missão que Ele te deu? Você tem sido uma lâmpada debaixo da mesa, debaixo do alqueire? Você tem sido uma lâmpada escondida? Ou você tem sido uma pessoa que faz por onde demonstrar que de fato você está aí para brilhar diante dos homens? Me lembro muito bem da história de Elias, que esteve ali no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, e ele desafiou aqueles profetas para reconhecerem o Deus que ele servia. E ali ele desafiou aqueles adoradores de Baal, aqueles adoradores dos Baalins no monte,
E ele chegou sozinho contra 400 ou 450 profetas de Baal, e ali falou: olha, vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus que eu sirvo, ou se é o Deus de vocês. Vamos fazer um holocausto aqui, coloca um bezerro aí, vamos colocar lenha, vamos colocar bastante água, vamos ver aqui, vocês vão ter a oportunidade de clamar a Deus, ao Deus que vocês servem. E se ele atender com fogo, ele é Deus verdadeiro. Mas se ele não atender, e eu vou clamar ao meu Deus, e se o meu Deus atender com fogo, aí vocês vão saber quem é o Deus verdadeiro. E ali aconteceu, vocês sabem da história, que os adoradores de Baal ficaram uma manhã inteira clamando por cair fogo do céu, para que Elias fosse ali realmente perdedor, e eles cansaram de clamar, e Elias ainda ficava provavelmente dizendo: olha, clame mais alto, talvez ele esteja dormindo. Esse Deus de vocês aí, acho que ele não está ouvindo, vocês estão clamando muito baixinho. E eles clamaram realmente com muita força e nada de fogo descer do céu. Quando chegou a vez do profeta Elias, ele, quando clamou, o fogo desceu. E o holocausto foi todo consumido, e todo o povo ali disse o quê? Só o Senhor é Deus. Assim como Elias levou aqueles adoradores de Baal por ignorância, estavam adorando Baal, muitos deles por ignorância, e ali uma verdade foi revelada: só o Senhor é Deus, e só o Senhor nosso Deus é o Senhor e continua sendo o único Deus verdadeiro, a quem devemos prestar culto, a quem devemos adorá-lo, porque somente ao Senhor nosso Deus devemos prestar adoração. E as pessoas precisam glorificar esse Deus que nós servimos através das nossas atitudes, do nosso gesto de fé. Eliseu deixou uma marca, um legado extraordinário ali em Jericó. Aquela cidade toda foi abençoada com o profeta de Deus ali. Você, como sal da terra, tem que deixar esse legado onde você passar. Você precisa fazer a diferença, você precisa fazer com que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Eu estou acompanhando ali a vida pública na Câmara dos Vereadores, eu tenho ido lá, encontrei muitas vezes o doutor Valdeci ali, e eu vejo lá uma frase, não é? Usando ali, esta casa, Deus está presente aqui e tal, e eu vejo muitas vezes assim, naquele lugar, o nome de Deus sendo usado às vezes em vão. Um Deus que às vezes é etiqueta para uns, não é? Então, nós precisamos honrar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, ser coerente com o nome dele, para não usarmos o nome de Deus em vão. Porque se Deus é Deus, nós precisamos temê-lo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não podemos banalizar de maneira nenhuma esse Deus que é soberano, que é digno de receber honra e glória. Porque quando a gente fala da boca para fora que Ele é Deus e com nossas atitudes a gente o nega, nós somos mentirosos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Então, se nós formos hipócritas, estivermos achando que Deus está sendo agradado, porque colocamos um versículo bíblico em algum ponto, ou então uma cruz, ou uma Bíblia aberta no Salmo 91, nós estamos enganados. Deus precisa ser honrado com o nosso viver diário, não pecando contra Ele, nos santificando, amando ao próximo, tentando fazer a vontade dEle a cada dia com dignidade, andando de modo digno da vocação com que fomos chamados, como disse muito bem o apóstolo Paulo, e assim vamos resplandecendo diante dos homens com nossas boas obras, para que eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Não perca a oportunidade, amados, de ser uma bênção na vida de alguém. Eu dei o exemplo aqui do Dr. Valdeci, um exemplo simples, fácil, mas essa atitude dele me edificou e glorificou a Deus. O nosso irmão está abençoado porque houve um gesto de amor para com ele. E a dedicação deles nesses dias aí, de conseguindo, negociando, para que ele conseguisse realmente ser atendido. Isso é ser sal da terra.
um exemplo clássico de ser sal da terra. Um exemplo clássico entre nós. Sei que muitos aqui fazem isto, mas eu estou evidenciando esse mais recente que eu vivenciei. Então, nós estamos aqui para servir. Nós estamos ali com esse desafio de levar a nossa cruz. E um dos desafios é o serviço. Aliança, renúncia e serviço. Nós viemos aqui para servir e não para sermos servidos. Se você não serve viver, se você não vive para servir, você não serve para viver. Já disse bem o ditado. Pare e pense, você está desperdiçando sua vida como cristão? Você está honrando o nome de Deus como cristão? Ou você está no oba-oba buscando a Deus para ter prazer, para ter a bênção dele, para ter bens materiais, para ter um carrão do ano, para ser filho do rei? Você está buscando a Deus para quê mesmo? Para servir ou para ser servido? Você está buscando a mão dele apenas ou tem interesse pela sua face? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele disse: uma coisa eu peço e busco, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor para contemplar o quê? A sua formosura. Nós precisamos contemplar a formosura do Senhor enquanto estivermos vivendo. E você contempla a formosura do Senhor fazendo com que Ele seja formoso na vida de alguém através da sua vida. Seja sal da terra, sal sápido e não insípido. Que Deus nos abençoe e que possamos honrá-lo cada dia mais, não é? Assim como Jó o honrou em meio às perdas, seja qual for a circunstância que você está vivendo, viva para a glória dele. E aqui eu também, tentando ser sal no meio dos poetas, deixei aqui um poema no Cafezinho dos Poetas, que diz assim: sal e luz. As trevas têm vez e voz sem o sal e a luz. O desgosto, a deterioração e a escuridade fazem a festa longe do sal e da luz. Sal e luz são essenciais para dar gosto e beleza à vida. O sal tempera e dá gosto, a luz produz claridade. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, para ser eficaz, não pode ser insípido, e sim sápido. Seres humanos insípidos não dá sabor à vida. Seres humanos sápidos temperam a vida. Ser sal e luz é o convite para um bem viver. Gente que brilha e dá gosto. Gente boa. Sal fora do saleiro, que jorra a vida nas fontes produtoras de morte. Combate o bom combate. Ser assim é muito bacana. Geração bondosa e virtuosa. Ser sal e luz do mundo é tudo o que eu quero. Que Deus nos abençoe.